As 48 leis do poder, a arte da sedução, as 33 estratégias de guerra, a 50ª lei, maestria, as leis da natureza humana e as leis diárias. Se você já ouviu falar em algum desses livros, provavelmente o autor, Robert Greene, já influenciou a sua realidade. Robert Greene é um escritor estadunidense, mais conhecido pelos livros de estratégias, sedução e poder. Trabalhou em colaboração com o rapper 50 Cent para o lançamento do livro A 50ª Lei. Antes de se tornar autor e escritor, Greene estima que trabalhou em 80 empregos, inclusive como trabalhador da construção civil, tradutor, editor de revistas e escritor de filmes de Hollywood. Robert Greene nasceu em Los Angeles e é formado em estudos clássicos. Ele foi editor da Esquire, entre outras revistas, e ele é dramaturgo. Em 1995, ele esteve envolvido na criação da escola de arte chamada Fábrica, em Veneza, na Itália, e lá ele conheceu o famoso designer Just Elfers e discutiu com ele a ideia de um livro sobre poder e manipulação, uma espécie de versão moderna do Príncipe de Maquiavel. Os dois se tornaram parceiros e deram à luz ao livro As 48 Leis do Poder. Portanto, meus irmãos, hoje trago a vocês 10 lições que eu aprendi com Robert Greene. Lição número 1. O poder é um jogo social. Para aprender a dominá-lo, você deve desenvolver a capacidade de estudar e compreender as pessoas. Para ser um mestre no jogo, você deve também ser um mestre na psicologia. Deve reconhecer as motivações e ver através da nuvem de poeira com que as pessoas cercam suas ações. Compreender os motivos ocultos das pessoas é o maior conhecimento que se precisa para conquistar o poder. E é isso, meus irmãos, é isso que abre possibilidades sem fim de manobra, sedução e manipulação. As pessoas são de uma complexidade infinita e você pode passar a vida inteira observando-as sem nunca chegar a entendê-las. Portanto, é importantíssimo começar a aprender agora mesmo. E ao fazer isso, você também tem que ter em mente um princípio. Jamais discrimine quem você estuda e em quem você confia. Jamais confie totalmente em alguém e estude todos, inclusive amigos e pessoas queridas. Finalmente, você precisa aprender sempre a pegar o caminho indireto para chegar ao poder. Disfarce a sua astúcia, a sua inteligência. Como uma bola de bilhar que ricocheteia várias vezes antes de acertar o alvo, seus movimentos devem ser planejados e desenvolvidos da maneira menos óbvia possível. Até porque, treinando para ser dissimulado, você prospera na corte moderna, aparentando ser um modelo de decência enquanto está sendo um consumado manipulador. Lição número 2. A arte de amar. Os sedutores são pessoas que sabem o tremendo poder contido nesses momentos de rendição. Eles analisam o que acontece quando as pessoas se apaixonam, estudam os componentes psicológicos do processo, o que atiça a imaginação e o que encanta. Por instinto e prática, eles dominam a arte de fazer as pessoas se apaixonarem. Como sabiam as primeiras sedutoras, é muito mais eficaz despertar o amor do que a luxúria. A pessoa apaixonada é emotiva, dócil e facilmente enganada. Não sei se vocês sabem, mas a palavra sedução vem do latim e significa desviar. A pessoa com tesão é muito mais difícil de controlar e, uma vez satisfeita, pode facilmente deixar você. Os sedutores não se apressam, criam o encantamento e os vínculos do amor para que o sexo que virá em seguida escravize ainda mais a vítima. Despertar amor e encantamento é o modelo para todas as seduções, sejam elas sexuais, sociais e políticas. A pessoa apaixonada sempre se rende. A combinação desses dois elementos, fascínio e rendição, é portanto essencial ao amor de que estamos falando. O que existe no amor é a rendição devido ao fascínio. Lição número 3. A vida do homem na Terra é uma guerra. Esta guerra existe em vários níveis, mas obviamente temos nossos rivais do outro lado. O mundo se torna cada vez mais competitivo e desagradável.
Na política, nos negócios e até mesmo nas artes, enfrentamos adversários que farão quase de tudo para ganhar uma vantagem. Mais perturbadoras e complexas, entretanto, são as batalhas que enfrentamos com aqueles que supostamente estão do nosso lado. Há aqueles que visivelmente fazem o trabalho em equipe, que agem de forma muito amistosa e agradável, mas que nos sabotam nos bastidores, que usam o grupo para promover as próprias prioridades. Outros, mais difíceis de se identificar, fazem o jogo sutil da agressão passiva, oferecendo ajuda que nunca vem, instilando culpa como arma secreta. Superficialmente, tudo parece bastante pacífico, mas por baixo é cada homem e mulher por si próprio. Esta dinâmica infecta até mesmo as famílias e os relacionamentos. A cultura pode até mesmo negar essa realidade e promover um quadro mais gentil, mas nós sabemos e sentimos isso em nossas cicatrizes de batalha. Guerreiros estratégicos pensam com antecedência em suas metas de longo prazo, decidem que lutas evitar e quais são as inevitáveis. E, principalmente, eles sabem como controlar e como canalizar suas emoções. Quando obrigados a lutar, eles fazem isso com manobras indiretas e sutis, tornando difícil perceber suas manipulações. Este ideal de combate racional nos vem da guerra organizada, em que a arte da estratégia foi inventada e refinada. No início, a guerra não era nada estratégica. Batalhas entre tribos eram travadas de um modo brutal, uma espécie de ritual de violência no qual indivíduos podiam exibir o seu heroísmo. Mas, conforme as tribos se expandiram e evoluíram para estados, tornou-se bem evidente que a guerra tinha muitos custos ocultos, que travá-la às cegas muitas vezes levava à exaustão e à autodestruição, até mesmo para quem vence a guerra. De algum modo, as guerras precisavam ser combatidas de uma forma muito mais racional. A palavra estratégia vem do grego antigo estrategos, significa literalmente o líder do exército. Estratégia, nesse sentido, era a arte de ser general, de comandar todo o esforço de guerra, decidir que formações utilizar, em que terreno lutar, que manobras usar para ganhar uma vantagem. E agora, o mais interessante. Conforme progredia esse conhecimento, líderes militares descobriam que quanto mais pensassem e planejassem com antecedência, mais possibilidades tinham de sucesso. Lição número 4. A natureza humana é mais forte do que qualquer indivíduo. A natureza humana acaba moldando o que criamos para refletir a si mesma e as suas raízes primitivas. Ela nos move como peões. Ignore as leis da natureza humana por sua conta e risco. Recusar-se a fazer as pazes com a natureza humana significa simplesmente que você estará condenado a padrões além do seu controle e a sentimentos de confusão e impotência. Robert Greene escreveu o livro As Leis da Natureza Humana, onde em 7 passos ocorreu mudanças na minha perspectiva de vida. Em primeiro lugar, as leis da natureza humana me transformaram em um observador muito mais calmo e estratégico das pessoas, me ajudando a me libertar de todo o drama emocional que drenava minha energia de forma desnecessária. Em segundo lugar, as leis da natureza humana me fizeram um mestre na interpretação dos sinais que as pessoas emitem o tempo todo, dando a mim uma liberdade e uma habilidade muito maior para lhes julgar o caráter. Em terceiro lugar, as leis da natureza humana me deram o poder de enfrentar e superar os tipos tóxicos que de maneira inevitável cruzam o nosso caminho e tendem a causar danos emocionais de muito, muito longo prazo. Em quarto lugar, as leis da natureza humana me ensinaram os verdadeiros meios para motivar e influenciar pessoas, tornando o meu caminho na vida muito mais fácil. Em quinto lugar, as leis da natureza humana me fizeram perceber com que profundidade as forças da natureza humana agem dentro de mim, dando-me o poder de alterar os meus próprios padrões negativos. Em sexto lugar, as leis da natureza humana me transformaram em um indivíduo com mais empatia, que cria laços mais profundos e satisfatórios com quem está ao meu redor. E, por fim, as leis da natureza humana alteraram a maneira como eu vejo o meu próprio potencial, me fazendo tomar consciência de um eu ideal mais elevado dentro de mim, que eu quis trazer à tona. As Leis da Natureza Humana é um livro do Robert Greene que eu recomendo todos vocês a lerem. Lição número 5. A mentalidade do realismo radical.
A razão pela qual eu chamo isso de radical é que o realismo tem essa ideia de apenas entender o mundo e meio que tem um lado cínico, às vezes até mesmo uma vantagem. Essa é a ideia de realmente entender profundamente o que é a vida, como as pessoas operam neste mundo. E não é sobre apenas ser realista e compreendê-lo, mas aceitar de uma maneira muito profunda que é assim que o mundo é realmente, e amá-lo, abraçá-lo e trabalhar com a realidade. O realismo radical é enxergar o mundo como ele realmente de fato é, e não como a nossa imaginação o projeta. Todas essas figuras de 50 Cent, Napoleão Bonaparte, a Cleópatra e John Kennedy, todos eles compartilham esse tipo de atitude. Há 3 aspectos dessa mentalidade que eu chamo de realismo radical. O primeiro é o que eu chamo de realismo maquiavélico, ou realidade maquiavélica. A segunda é a realidade existencial, o que realmente significa ser um ser humano. O terceiro aspecto é o que eu chamo simplesmente de realismo estético. Minha ideia é que, na medida em que você aceitar essas realidades na vida, você será bem-sucedido e poderoso. E se você nega essa realidade, evita ela, a odeia e se sente infeliz com essa realidade tentando fugir, você não terá sucesso na vida. Existem 3 tipos de pessoa neste mundo para lidar com essa realidade social. Existem os que eu chamo de os negadores ou os negacionistas. São as pessoas que negam que essa realidade exista. Eles quase querem fingir que descendemos de anjos e não de primatas. São os que acham que o que eu estou falando aqui é balela ou algo cínico, que isso realmente não existe, que essas coisas que eu falo aqui no meu canal não acontecem. O segundo tipo de pessoa, além dos negadores, são aqueles que amam essa parte maquiavélica da nossa natureza e se deleitam com ela e são mestres, manipuladores, vigaristas, coniventes e muito agressivos. Eles não têm nenhum problema em lidar com essa realidade, na verdade eles até adoram. Esse tipo de pessoa que normalmente você encontra 1 ou 2 ou 3 em algum escritório ou em um ambiente de trabalho. Esse tipo de pessoa pode ir muito longe, mas eventualmente eles tropeçam na vida, porque eles são muito maquiavélicos, eles estão envolvidos muito consigo mesmos e com seu próprio ego e adoram manipular, até ir longe demais e terem uma queda na vida. O terceiro tipo é o que eu chamo de realista radical. É o que eu estou propondo que você adote e fica da seguinte forma. Esta é a nossa natureza. Foi assim que evoluímos ao longo de milhões de anos e não adianta negar. Isso é quem somos. E não só não vou negar, como vou aceitar que este é o ser humano conforme evoluiu ao longo de todo esse tempo. Na verdade, cara, eu adoro isso. Não há nada de errado com o fato de que neste mundo as pessoas estão jogando jogos políticos, jogos manipulatórios, tabuleiros da vida. Não há nada de errado com o fato de que existam sedutores e vigaristas, e isso está acontecendo o tempo todo, é apenas a realidade. O realismo radical é apenas o mundo como ele é. Pare de lutar contra isso e apenas aceite. Lição número 6. Adore Atena, não Ares. Na mitologia da Grécia Antiga, o imortal mais esperto de todos era a deusa Metis. Para impedir que ela fosse mais astuciosa do que ele e o destruísse, Zeus casou-se com ela e em seguida a engoliu inteira, esperando absorver com isso a sua sabedoria. Metis, entretanto, estava esperando uma filha de Zeus, a deusa Atena, que em seguida nasceu de sua testa. Como condizia a sua linhagem, ela foi abençoada com a esperteza de Metis e a mentalidade guerreira de Zeus. Atena era considerada pelos gregos como a deusa da guerra estratégica, e o seu mortal preferido e acólito era o engenhoso Ulisses. Já o deus Ares era o deus da guerra, em sua forma mais direta e brutal. Os gregos desprezavam Ares e adoravam Atena, que sempre lutou com suprema inteligência e sutileza. Seu interesse na guerra não é a violência, não é a brutalidade, nem o desperdício de vidas e de recursos, mas sim a racionalidade, o pragmatismo que ela nos impõe e o ideal de vencer sem derramamento de sangue. Usando a sabedoria de Atena, o seu objetivo é o de transformar a violência e a agressão desses tipos contra eles, fazendo com que sua brutalidade seja a causa da sua ruína.
Assim como a deusa Atena, você deve sempre estar um passo à frente, fazendo com que seus passos sejam mais indiretos. Sua meta é mesclar filosofia e guerra, sabedoria e batalha, em uma mistura imbatível de mente e corpo. Lição número 7. O processo sedutor. No livro A Arte da Sedução, Robert Greene nos apresenta as etapas de um processo de sedução, que são elas: escolha a vítima certa. Crie uma falsa noção de segurança. Aborde indiretamente. Envie sinais ambíguos, aparente ser um objeto de desejo. Crie triângulos, crie uma necessidade, desperte ansiedade, descontentamento. Domine a arte da insinuação. Entre no espírito deles, crie tentação, mantenha-os em suspense, o que virá em seguida. Use o poder demoníaco das palavras para semear confusão. Preste atenção aos detalhes, poetize a sua presença, desarme usando a fraqueza e a vulnerabilidade estratégica. Confunda desejo e realidade, crie a ilusão perfeita, isole a vítima, prove quem você é, faça uma regressão, provoque o que é transgressão e tabu, use iscas espirituais, misture o prazer com o sofrimento. Dê a eles espaço para a queda, o perseguidor é perseguido. Use iscas físicas, domine a arte do movimento ousado. Atenção aos efeitos posteriores, que é o desencanto e a ressedução. Lição número 8. As leis da natureza humana. Eu aprendi grandes lições no livro As Leis da Natureza Humana, que eu vou passar agora para vocês. Domine o seu lado emocional. Transforme a autoestima em empatia. Veja por trás das máscaras das pessoas, determine a força de caráter das pessoas, torne-se um objeto inatingível de desejo. Eleve a sua perspectiva, diminua a resistência das pessoas confirmando a opinião que elas têm de si mesmas, mude as circunstâncias mudando de atitude, confronte o seu lado sombrio, cuidado com o ego frágil. Conheça os seus limites, reconecte-se com o masculino ou feminino dentro de você. Avance com o senso de propósito, resista à pressão descendente do grupo, faça-os quererem segui-lo. Veja a hostilidade por trás da fachada amigável, aproveite o momento histórico e medite sobre a nossa mortalidade comum. Lição número 9. As estratégias de guerra. Com o Robert Greene, eu aprendi 33 estratégias que eu utilizo na empresa onde eu trabalho, na minha vida pessoal e até mesmo aqui no YouTube. Eu separei essas estratégias exclusivamente para você. Declare guerra a seus inimigos. Não combata a guerra que já passou. Em meio a um turbilhão de acontecimentos, não perca sua presença de espírito. Crie uma sensação de urgência e desespero. Evite as armadilhas do pensamento em grupo. Segmente suas forças, transforme a sua guerra em uma cruzada. Escolha suas batalhas com cuidado, vire a mesa, crie uma presença ameaçadora. Troque espaço por tempo. Perca batalhas, mas ganhe a guerra. Conheça o seu inimigo. Vença a resistência com movimentos velozes e imprevisíveis. Controle a dinâmica. Atinja-os onde dói. Derrote-os em detalhes. Exponha e ataque o lado frágil de seus adversários. Cerque o inimigo. Manobre-os em direção à fraqueza. Negocie enquanto avança. Saiba quando terminar as coisas. Teça uma mescla imperceptível de fato e ficção. Adote a linha do mínimo de expectativas, ocupe o terreno elevado da moral, negue-lhes alvos, faça de conta que está trabalhando pelos interesses alheios enquanto promove os seus. Dê aos seus inimigos corda para se enforcarem, morda aos bocadinhos, penetre em suas mentes, destrua de dentro para fora, domine enquanto parece se submeter, semeie incerteza e pânico com atos de terror. E por fim, não poderíamos finalizar de outra forma a não ser citando o livro que mudou a minha vida. Lição número 10. As Leis do Poder. De tanto ler e estudar, consegui decorar e aprender as 48 leis do poder. São elas: não ofusque o brilho do mestre, não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos, oculte as suas intenções,
Diga sempre menos do que o necessário. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. Chame a atenção a qualquer preço. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Vença por suas atitudes, não discuta. Contágio. Evite o infeliz e o azarado. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Banque o amigo, haja como espião. Aniquile totalmente o inimigo. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Não se comprometa com ninguém. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. Use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. Concentre as suas forças, represente o cortesão perfeito. Recrie-se. Mantenha as mãos limpas, jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Seja ousado, planeje até o fim, faça suas conquistas parecerem fáceis. Controle as opções, quem dá as cartas é você. Desperte a fantasia das pessoas, descubra o ponto fraco de cada um. Seja aristocrático ao seu próprio modo, haja como um rei para ser tratado como tal. Domine a arte de saber o tempo certo, despreze o que não puder ter, ignorar é a maior vingança. Crie espetáculos atraentes, pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Agite as águas para atrair os peixes, despreze o que vier de graça, evite seguir as pegadas de um grande homem. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Conquiste corações e mentes. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Não pareça perfeito demais. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. E por fim, a última lei do poder: evite ter uma forma definida. O meu livro Tabuleiro das Sombras retornou e agora está melhor do que nunca. Eu abaixei o preço e melhorei o design, tudo visando a melhoria da experiência do meu inscrito. O link para a versão do meu livro Tabuleiro das Sombras 2.0 está na descrição deste vídeo e nos comentários fixado. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo: poder, sedução e guerra, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu e ativa o sininho de notificações. Vale a pena comentar também que tipo de vídeo você quer ver aqui no meu canal. Eu vou estar lendo todos os comentários. Portanto, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.